Olá, meus amados, a paz de Cristo em vossos corações. Estaremos trazendo mais uma parte da palavra de Deus e neste conteúdo estaremos analisando o capítulo 7 do livro em estudo, o livro de Gênesis. Falamos no capítulo 6 sobre o desgosto de Deus ao ver a iniquidade permeando a terra de uma forma geral. Nós falamos sobre a provisão de Deus manifestando a sua graça, salvando Noé e sua família, por serem justos, os únicos justos na terra nesta época. E terminamos o nosso conteúdo falando sobre as orientações que Deus deu a Noé para que a arca fosse construída nos detalhes que o próprio Deus desenhou e entregou a Noé. Hoje estaremos falando sobre a proteção de Deus no percurso do grande dilúvio. Conforme Deus falou, ele trouxe esta devastação natural, dando cabo à espécie humana e a grandes animais que viviam na terra naquela época. Quem sabe não os dinossauros carnívoros e herbívoros, não se sabe, talvez, mas não é o foco. O meu foco aqui é o homem e o Criador. A punição divina ao coração rebelde, tentando com estas mensagens levar o ouvinte a parar um pouco e colocar sua vida nas mãos de Jesus Cristo, pois o juízo de Deus, o grande dia do grande juízo de Deus, está determinado nas Escrituras. E ele chegará, juízo contra esta humanidade desviada, entregue a todo tipo de imoralidade, de perversidade, de crimes. E o próprio Cristo disse, como foi nos dias de Noé, assim será também o dia da vinda do Filho do Homem. Então, o que nós podemos deduzir das palavras de Cristo é que o mundo é passivo de um juízo e de uma condenação justa pelos feitos, pela estupidez que o próprio homem decididamente caiu. Vamos aqui, então, prosseguindo com o capítulo 7 do livro de Gênesis. Nós temos no capítulo 7 a proteção durante o dilúvio, versículos de número 1 ao 24. Por conseguinte, neste capítulo, nós temos os ocupantes da arca, Noé, sua esposa, seus filhos e as mulheres dos seus filhos, e os animais, macho e fêmea. E nós temos aqui também a provação dentro
da arca. Porque Deus sempre testa a fidelidade daqueles que o servem. Pois bem, meus queridos amigos, ouvintes da palavra de Deus, no capítulo 7, versículos de 1 ao 9, 13 a 16, incluem Noé, sua esposa, seus 3 filhos e esposas, junto com um casal de cada animal e 7 casais de animais limpos. Você já pensou nisto? Deus trabalha certo de forma certa. Deus jamais trabalha certo em linhas erradas. Isso é um provérbio popular. Deus trabalha certo em vidas certas. Portanto, ele trabalha a vida das pessoas, transformando as suas formas de atuação, levando essas pessoas a reconhecer a sua sabedoria, a sua soberania, e assim ser abençoado pelo Senhor. Então, nestes primeiros versículos, nós temos a inclusão do próprio Noé, da sua esposa, dos seus filhos, suas esposas, e junto um casal de cada espécie de animal e 7 animais limpos. Então o Senhor Deus disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Versículos 1. Leve com vocês 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres viventes que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor tinha ordenado. Eu lhes convido a ler os demais versículos, a ir sentado em seu sofá, em sua casa, para que o Senhor Deus possa lhes falar o coração. E assim ele fez. Colocou esses animais, macho e fêmea. Estava na arca Noé e a esposa, os 3 filhos e 3 esposas. Então nós temos aqui o método de Deus para a procriação das espécies na terra, homem e mulher. Animais macho e fêmea foram os habitantes da nova terra pós-diluviana. Por isso, eu insisto em dizer que Deus condena o homossexualismo, o lesbianismo. Deus condena ideologia de gênero. Deus condena aborto. Deus condena tudo aquilo que contrarie a lei natural entre os seres humanos para a sua procriação, sua felicidade, sua alegria. Deus é o Senhor absoluto e suas leis não são relativas. As suas leis são absolutas. Elas não mudam. E por que você quer mudar aquilo que Deus deixou de uma forma natural para o bem da humanidade?
Pense nisso. Pois bem, nós vimos aqui, portanto, os ocupantes da arca. Os ocupantes da arca. Outra seção do capítulo 7 é a provação dentro da arca. Capítulo 7, versículo 10 a 12 e versículos 17 ao 24. E o que ocorre aqui? Exatamente a água vinda de baixo sobe. A chuva torrencial cai dos céus por 40 dias, cobrindo as maiores montanhas e afogando toda a vida humana e animal. E isso foi para Noé uma experiência nova, até porque, naquela época, ainda não havia chovido na terra. Talvez um dos motivos da incredulidade daquela geração, de chamar Noé de louco, de um profeta babá, gagá, de um transpassado no tempo. Não é isto que acontece com nós quando estamos aqui trazendo uma palavra como esta? Somos taxados de loucos, de pregadores alucinados, que pregam um arrebatamento que nunca houve, que pregam uma salvação impossível. Não somos taxados de louco por causa de honrar a nossa fé em Deus e a nossa oração ao povo de Israel? Tem alguma diferença dos dias de Noé? Não, pois o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos alertou, assim como foi nos dias de Noé, assim também será o dia da vinda do Filho do Homem. Só casamentos, comidas, festas e mais festas, bailões, diversões, riquezas, luxúria. E ninguém pensa que a qualquer momento Jesus Cristo vai tirar sua noiva deste solo. E aí as trevas inundarão de vez esta terra e o juízo de Deus virá em seguida. Pois bem, sendo assim, a água começou a brotar debaixo da arca e a chuva começou a cair dos céus por 40 dias, chovendo sem parar. Foi uma inundação inédita, uma forma de juízo que o próprio Deus disse que jamais destruiria a terra com um dilúvio. E por isso ele pôs aquele arco-íris lá no céu. Quando o tempo começa a se preparar para a chuva, que nós ficamos preocupados, o arco-íris começa a falar, dizendo para nós: não se preocupem, isto não será um dilúvio. Pois bem, nos versículos 10 ao 12, a palavra de Deus diz assim, ó, deixa eu ver aqui. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus filhos, entraram na arca. Estavam protegidos agora. É o que nós falamos sobre a proteção de Deus durante o dilúvio. O dilúvio veio sobre os ímpios, mas a proteção de Deus estava sobre os fiéis. Isso pode lhes fazer entender alguma coisa? Pois bem, com eles entraram todos os animais de acordo com suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os de demais seres vivos que se movem rente ao chão
todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voavam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Isto não é um milagre? Como que Noé iria capturar tantas espécies de seres vivos para colocar dentro da arca? O próprio Deus arrebanhou, o próprio Deus, visando a perpetuação da espécie na nova terra, ele mesmo direcionou aqueles animais, casais, para a arca, colocou sobre proteção, e agora uma arca navegando sobre águas com seres vivos do sexo oposto ali dentro. Era o método e sempre será para a propagação, para a procriação da espécie pós-diluviana. Pois bem, aqui nós temos, portanto, esse desfecho do dilúvio, né? Aqui nos versículos 17 ao 24 diz: 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminados da terra. Só restaram Noé e aqueles que com ele estavam na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Pois bem, sendo assim, o capítulo 7 do livro de Gênesis mostra a proteção de Deus com os animais salvos e a família de Noé. Isso diz que a mesma coisa acontecerá com a igreja de Jesus Cristo quando vier o julgamento pelo chamado Dia do Senhor, com letra maiúscula, que seria, portanto, um dia compreendido em 7 anos de grande tribulação na face da terra, quando Deus colocará essa humanidade perdida sob prova de fogo, e só restará aqueles que a Bíblia chama de remanescentes, mas não é um assunto para nós aqui. Aqui nós estamos para recapitular a passagem capítulo por capítulo do livro de Gênesis, do livro de Êxodo, e todos os livros da Bíblia, conforme Deus for nos dando graça para isto. Deus lhe abençoe, um forte abraço, compartilhe essa mensagem, leve adiante, deixe o seu comentário e que sirva para você como uma edificação espiritual. Deus lhe abençoe. Até a próxima, querendo Deus.